Muito bem, pessoal, voltando aqui, vamos direto já à terceira questão. Ruth voltava para sua casa falando ao celular, na cidade de Santos, quando foi abordada por Antônio, que afirmou: "Isso é um assalto, passa o celular ou verá as consequências." Diante da grave ameaça, Ruth entregou o telefone e o agente fugiu em sua motocicleta em direção à cidade de Mogi das Cruzes, consumando o crime. Nervosa, Ruth narrou o ocorrido para o genro Tiago, que saiu em seu carro junto com um policial militar à procura de Antônio. Com base na placa da motocicleta anotada por Ruth, Tiago localizou Antônio já em Mogi das Cruzes, ainda na posse do celular da vítima e também com uma faca em sua cintura, tendo o policial efetuado a prisão em flagrante. Em razão dos fatos, Antônio foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, perante uma vara criminal da comarca de Mogi das Cruzes, ficando os familiares do réu preocupados, porque todos da região sabem que o magistrado em atuação daquela vara é extremamente severo. A defesa foi intimada a apresentar resposta à acusação. Considerando que o flagrante foi regular e que os fatos são verdadeiros, responda na qualidade de advogado de Antônio aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. O caso aqui. A Ruth, ela está em Santos. E o... Como que é o nome do rapaz mesmo? Quem praticou o crime aqui? O Antônio. O Antônio, ele aborda a Ruth e fala assim, ó, passe para cá o celular, senão você vai ver as consequências. Isso aí é grave ameaça. Crime de roubo, tá tudo certinho. O Antônio não deveria ter feito isso, ele praticou o crime, ele fez aquilo que é mal. Muito bem. Ele pega o celular, sobe na moto dele e vai embora. Ele pega a estrada e vai para a região de Mogi das Cruzes. Vai para Mogi das Cruzes. A Ruth conversa com o genro dela e o genro dela sai atrás, com a informação da placa da moto e com um policial militar no carro. Muito bem. Eles chegam, começam a perseguir, vão atrás e chegam em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, por um milagre, eles encontram o Antônio. Encontram o Antônio, o policial militar o aborda, encontra o celular e encontra uma faca que estava com ele. Muito bem. Em nenhum momento o texto da questão diz que o Antônio empregou, fez uso da faca. A faca simplesmente estava com ele. Muito bem. Ele foi denunciado onde? Em Mogi das Cruzes. Pelo quê? Pelo crime de roubo com a causa de aumento de emprego, com a causa de aumento de pena pelo emprego de arma. Tá certo? Não precisa ser arma de fogo. Emprego de arma. Aí a família está preocupada, porque todo mundo sabe que o juiz de Mogi das Cruzes é um juiz muito severo. Ele é muito duro, tem a mão pesada. Então estão com medo disso. Muito bem, vamos lá às questões do examinador. Que medida processual poderia ser adotada para evitar o julgamento perante a vara criminal de Mogi das Cruzes? Justifique. A medida processual a ser adotada pela defesa para se evitar o julgamento perante a vara criminal de Mogi das Cruzes é a oposição de exceção de incompetência do juízo, que deverá, nos termos do artigo 108 do Código de Processo Penal, se dar no prazo da defesa. Isso porque o artigo 70, caput do Código de Processo Penal, disciplina que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, o que se deu tão somente em Santos. Volta aqui para mim. Então vejam vocês, o juiz de Mogi das Cruzes, ele tem mão pesada. Tanto o Antônio quanto sua família não querem que ele seja processado lá. Então quer que ele seja processado em Santos. Cabe, tá certo, ele deve ser processado em Santos. Onde que se consumou o crime, pessoal? O crime de roubo se consumou em Santos. Então, este processo tem que ser levado para Santos. Agora veja você, a competência pelo local do fato, a competência territorial, ela é uma competência relativa. Então a parte, ela tem que se manifestar, ela tem que pedir. Qual é o instrumento jurídico para você pedir isso? Exceção de incompetência, artigo 108 do Código de Processo Penal. E por que a competência tem que ser do juiz de Santos? Porque o artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece que, em regra, a competência se dá no local onde a infração der se consumar.
Muito bem, vamos lá para a segunda parte da questão. No mérito, caso Antônio confesse os fatos durante a instrução, qual argumento de direito material poderia ser formulado para garantir uma punição mais branda do que a pleiteada pela denúncia? Justifique. Resposta. No mérito, caso Antônio confesse os fatos, o argumento de direito material a ser formulado para garantir uma punição mais branda é a desclassificação da tipificação do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, para a figura do artigo 157, caput do mesmo diploma, tendo em vista que Antônio não empregou a arma que portava para ameaçar a vítima. Volta para mim, como eu disse para vocês, não houve o emprego da arma. Simplesmente ele proferiu ameaças verbais. Então, deve ser desclassificado. Ele não deve ser punido pelas penas do crime de roubo com a majoração em virtude do emprego de arma. Ele deve ser punido somente pela figura que consta no caput, que a pena é mais branda. Muito bem, vamos para última questão da prova número 17. No interior de uma casa de festas, Paulo estava bebendo uísque com sua namorada Roberta para comemorar 1 ano de namoro. Em determinado momento, chegou Flávio ao local, ex-namorado de Roberta, indo de imediato cumprimentá-la. Insatisfeito, Paulo foi em direção a Flávio e desferiu 3 socos em sua cabeça, causando lesões corporais gravíssimas. Paulo foi denunciado pela prática do crime do artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, sendo absolvido em sentença de 1º grau, entendendo o magistrado que, apesar de Paulo ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica conscientemente, a embriaguez não foi voluntária. Logo, naquele momento, Paulo era inimputável. Flávio procura você na condição de advogado. Esclarece que não houve habilitação como assistente de acusação e informa que o prazo de recurso do Ministério Público se esgotou no dia anterior, tendo o promotor se mantido inerte. Considerando a situação hipotética, na condição de advogado ou advogada de Flávio, responda aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Aqui você vai ter que atuar como assistente da acusação. Você não vai defender o réu. Você vai atuar tentando buscar a condenação do autor do crime. Muito bem. Nessa situação aqui, olha o que está acontecendo. Teve todo o regular processo. O processo foi em ordem, não teve problema nenhum. O agressor, ele foi denunciado pelo crime de lesão corporal gravíssima, porque ele deu 3 murros, 3 socos na cabeça da vítima e ocorrendo lesões gravíssimas. Muito bem. Só que o agressor, ele tinha ingerido bebida alcoólica. E, por ter ingerido bebida alcoólica, olha o que o juiz entendeu. Nesse caso, então, houve embriaguez voluntária. E a embriaguez não foi voluntária. E como a embriaguez não foi voluntária, ele era inimputável. Então, ele deve ser absolvido. Esse raciocínio está errado, está equivocado. O que é embriaguez voluntária? Embriaguez voluntária é aquela que eu estou, nesse momento, eu estou consciente, estou bem, só que eu começo a ingerir bebida alcoólica. Começo. Olha, eu sei que se eu ingerir bebida alcoólica, eu vou ficar embriagado. Se eu sei disso, então quer dizer que essa minha embriaguez é voluntária. Por que ela é voluntária? Porque ninguém me obrigou, ninguém colocou uma arma na minha cabeça. Não foi acidental também. O que é uma embriaguez acidental? Por exemplo, eu tomo um determinado medicamento e eu ingiro determinada quantidade de álcool que eu estou acostumado. Porém, aquele medicamento anterior potencializou o efeito do álcool e eu fico embriagado. Isso é embriaguez acidental. Esta embriaguez acidental, ela sim pode levar à inimputabilidade, mas no caso de embriaguez voluntária, não. Muito bem. Nessa situação aqui, olha o que aconteceu também. O Ministério Público não recorreu. Ele ofertou a denúncia, ele queria então que o agressor fosse condenado, porém o juiz absolveu e o promotor de justiça não ofertou, não ingressou com recurso de apelação. A questão é, não há assistente de acusação.
Você, na condição de advogado, sem ter se habilitado como assistente de acusação, você pode fazer alguma coisa? Você pode interpor um recurso? E a resposta é sim, você pode. A sistemática do Código de Processo Penal diz que, depois que o promotor de justiça não apresentou recurso, não recorreu, ainda que não tenha se habilitado como assistente de acusação, tanto o ofendido quanto o CADI, você lembra do CADI? C-A-D-I, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Ó, vou falar de novo. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Não vai fazer o sinal da cruz, não, que não vai dar certo. Tá? Então é o cônjuge que está do lado, ascendente que está acima, descendente que está abaixo, ou irmão que também está ao lado. Essas pessoas, então o ofendido ou o CADI, podem ainda ingressar como assistente da acusação e interpor recurso, por meio de um advogado, é claro. Por isso que você será contratado. Então vamos lá, as possíveis respostas para essas indagações. A. Qual medida processual deve ser adotada pelo ofendido para superar a decisão do magistrado e em qual prazo? Justifique. Resposta: interposição de recurso de apelação na condição de assistente de acusação. Isso se dá com base no artigo 598 do Código de Processo Penal, que estabelece que nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que o prazo para tal recurso é de 15 dias, a contar do dia em que terminar o prazo do Ministério Público. B. Qual o argumento de direito material a ser alegado para combater a decisão do juiz do primeiro grau? Justifique. O argumento de direito material a ser alegado para combater a decisão de primeiro grau é que, nos termos do artigo 28, inciso 2 do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária pelo álcool. E como Paulo ingeriu a bebida conscientemente, não havendo informação de que o fez de forma forçada ou sem saber que o fazia, conclui-se que a embriaguez foi sim voluntária. Muito bem, pessoal, vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para a nossa aula.